Já estou com as prévias das audiências dessa rodada de quarta-feira de futebol, tanto de Campeonato Brasileiro como também de Copa Libertadores da América, que agora pertence ao SBT e está fazendo com que a Globo puxe um monte de jogo para quarta-feira para poder concorrer com o certame da Conmebol. E tivemos resultados muito diferentes tanto em São Paulo como Rio de Janeiro. Estou focando aqui em São Paulo e Rio de Janeiro porque ambos os mercados são referência para o mercado publicitário. Nessa rodada também de noite de quarta-feira está acontecendo o primeiro jogo, ainda na gravação desse vídeo, está passando na TV aqui, o primeiro jogo das finais da NBA que está passando na Band. Então vamos lá, as prévias, que os resultados foram bastante diferentes entre aí São Paulo e Rio de Janeiro. Já vou chegar lá. Em São Paulo é apenas prévias, tá? As médias vão sair apenas amanhã, mas nas prévias como é que ficou? Na Globo, com o jogo do Corinthians, Corinthians jogou ali com o Atlético Goianiense, a Globo liderou a audiência com 17,8, 18 pontos de audiência arredondando. Ficou muito pouco à frente da Fazenda com 15 pontos, tivemos prova do fazendeiro lá na Fazenda 12. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a Globo perdeu muita audiência comparando as duas últimas semanas que ela concorreu com a Libertadores aqui em São Paulo. Ela marcou, é o terceiro jogo do Corinthians que ela puxa, e ela já tinha colocado 2 jogos do Corinthians. O primeiro tinha dado 24 pontos, o segundo 23 pontos semana passada. Dessa vez a queda foi muito grande, a Globo perdeu aqui pelo menos 4 pontos e alguma coisinha em relação ao que ela teve semana passada. Só que aí você diz, bom, então peraí, o SBT ganhou audiência com o São Paulo e com o River Plate. Era de se imaginar que o SBT ganharia audiência. Por quê? Porque foi o primeiro jogo realmente decisivo que o SBT transmitiu. Isso porque o São Paulo jogava sua vida, precisava ganhar fora de casa para se manter vivo na competição, e também porque enfrentou um time muito grande da América do Sul, diferentemente do Palmeiras, que foi exibido nas 2 primeiras rodadas para São Paulo e pegou Bolívar e Guarani num grupo muito fácil que não atrai a atenção de ninguém fora dos próprios torcedores do Palmeiras. Então se esperava uma audiência maior do São Paulo do que a gente teve nos jogos do Palmeiras, mas não foi o que aconteceu. São Paulo marcou aqui média no SBT de 8,5, abaixo dos 10 pontos da primeira rodada e abaixo dos 9 pontos do Palmeiras na segunda rodada. Portanto, é a pior rodada do SBT em futebol desde que começou a transmitir a Libertadores com São Paulo e River Plate para São Paulo, esse mercado tão importante. Ficando aí, cara, quase com a metade da audiência da Fazenda. Então isso mostra que assim, a audiência do futebol somadas aqui, os 17 e 8 pontos, 17 pontos da Globo, 18, né, para arredondar, e os 8,5 do SBT, somados, isso é pouco acima do que a Globo teve sozinha semana passada. Então é uma diferença bastante grande do produto futebol que a gente teve. As pessoas consumiram menos futebol nessa quarta-feira em São Paulo. Agora vamos para os números do Rio de Janeiro. Tá? A gente teve uma situação muito diferente, porque o SBT transmitiu o Flamengo contra o Independente Del Valle, a vitória que classificou o Flamengo também era um jogo decisivo, a revanche depois daquele 5-0. E a Globo puxou o jogo do Botafogo contra o Bahia. Jogo derrota do Botafogo que está se complicando na zona do rebaixamento. A Globo e o Botafogo tomaram uma lavada do SBT. O SBT marcou 18,3 pontos, prévias, tá? Não saiu a média ainda, é importante repetir isso, amanhã saem as médias. O SBT marcou 18 pontos, em segundo ficou a Record com 11, mas muito abaixo, e em terceiro a Globo com 9. A Globo ficou em terceiro lugar com o Botafogo, ficou atrás da Fazenda e atrás do SBT, uma derrota muito significante para a Globo que puxou ali o Botafogo. É importante dizer que para a última rodada de grupos da Libertadores a Globo já puxou o jogo entre Corinthians e Vasco. Tá? A gente entra com mais detalhes sobre isso amanhã no News, mas já puxou o jogo do Corinthians e Vasco e vai ser transmitido tanto para São Paulo como para o Rio de Janeiro, até porque conta com times dos 2 estados e é um jogo mais forte, né? Porque o Corinthians enfrenta um adversário melhor na tabela, o Vasco é um time que tem mais torcida que o Botafogo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque também tem jogo do Flamengo concorrendo lá no Rio de Janeiro, no SBT. E aqui em São Paulo a gente vai ter um jogo do São Paulo eliminado, São Paulo e Binacional, São Paulo já eliminado, é o jogo do SBT, deve marcar ainda mais
uma pior audiência no SBT, deve ser o recorde negativo. Já bateu o recorde negativo essa semana e deve bater de novo, se eu não me engano é dia 21 a rodada, salvo algum engano, me corrijam aí nos comentários. Mas é a última rodada de grupos para São Paulo, o SBT vai ter São Paulo e Binacional, um time já eliminado. E aí depois a coisa muda na fase de mata-matas, porque o SBT tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro tende a ganhar muita audiência. Para São Paulo eles vão ter as opções aí de transmitir tanto o Palmeiras como o Santos, que deve se classificar. O Santos ainda não está classificado, é importante lembrar, precisa pelo menos de um empate amanhã contra o Olímpia para se classificar. Mas deve priorizar inclusive o Palmeiras, que foram as melhores médias. E lá no Rio de Janeiro eles devem priorizar o Flamengo. Eles têm 2 jogos por rodada, vamos ver o que vai acontecer, se eles vão poder transmitir jogo do Inter, se classificar, do Grêmio. A gente vai esperar mais a audiência do SBT. Se tratando das próximas rodadas acontecendo em mata-mata, jogos super decisivos, deve aumentar tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro. Mas é isso, então o resumo é esse: em São Paulo o SBT tem fracassado muito, porque a Globo tem encontrado o Corinthians uma boa força, embora tenha perdido muita audiência nessa semana. Mas no Rio de Janeiro a Globo foi espancada, o SBT se deu muito bem com o Flamengo e tende a fazer isso mais e mais vezes lá no Rio de Janeiro, mostrando que para o mercado do Rio de Janeiro foi uma excelente estratégia do SBT comprar essa competição. O que você achou? Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não conhecia, a gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.